queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria. Achava que já era necessário fazer uma atualização acerca do fim dos tempos. Então, para percebermos o fim dos tempos, é preciso fazermos uma leitura em 4 áreas: a nível militar, a nível social e político, a nível do cosmos e da natureza e da Igreja. Ora bem, ponto 1. A nível militar. Gostaria muito que seguissem e acompanhassem as profecias do Padre Oliveira e da Freira Nordestina no Brasil, porque todas as profecias erradas têm sido cumpridas, portanto, são verdadeiras, não é? Então, o Padre Oliveira e a Freira Nordestina do Brasil veem a Rússia atacar a Polónia, não é? Uma grande explosão na Polónia. Aconteceu também nestes últimos meses a libertação da Síria e a saída da Rússia e do Irão desse país. E o que é que o Irão faz a seguir? Vai para o Iémen, dando apoio ao Iémen, de onde está a atacar também Israel. Portanto, mais um país no Médio Oriente que entrou na guerra. O Iémen, que já estava em guerra por, com aqueles ataques que têm feito às embarcações civis e de comércio mundial, e os Estados Unidos já estão também, e Israel já estão a atacar as suas bases piratas, não é? A China tem acontecido uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem. A China está a comprar portos marítimos pelo mundo inteiro, não é? E está a acontecer uma coisa muito interessante. Criou uma grande base militar no Djibouti. Portanto, o Djibouti é onde termina o Corno da África, à frente do Iémen, onde está o Mar Vermelho, onde passam as grandes embarcações para o comércio mundial. E então eles querem dominar o Mar Vermelho para dominarem todo o comércio, não é? Com a entrada do Trump nos Estados Unidos, ele diria que deixaria dar apoio militar e financeiro à Ucrânia. A questão é que isso foi a votos no Senado e o Senado vetou essa proposta e diz que vai continuar a apoiar economicamente a Ucrânia. Portanto, a guerra não vai parar, não é? Donald Trump diz também agora, com ideias mirabolantes como ele costuma ter, que quer anexar o Canadá como um estado dos Estados Unidos e quer comprar a Groenlândia. Acho que estas ideias estão um bocadinho por trás, asseguradas pelo Elon Musk, que também é um bocado doido varrido. O Trump tem uma coisa boa, na minha opinião, é não alinhado. Não é satanista, não é globalista a nível dos poderes económicos mundiais que seguem o anticristo. Não, ele pensa pela cabeça dele, não é? E pelo menos é cristão e não concorda com o aborto e outras leis. Ele é a favor da vida, o que é muito bom, mas tem a sua grande pancada. Atenção, uma mensagem de luz de Maria, em que na época do Natal e seguintes houve aquela situação dos drones pelo mundo inteiro. O que é que estariam a fazer esses drones? E a luz de Maria vem dizer que foram espalhadas armas biológicas, isto é, vírus, para matar mais população mundial. Especialmente isto aconteceu na Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde depois destes drones apareceram, muita gente começou a ficar doente e houve várias névoas que tinham um cheiro nauseabundo. Obviamente seriam gases com vários vírus para afetar a população mundial. Depois temos o padre Álvaro Puerta, da Colômbia, que anuncia que para 2025 haverá uma grande guerra e uma grande epidemia. É ele que anuncia. Só tenho o dever de vos informar. Ponto 2. A nível social e político. Houve uma vez que houve uma morte de um muçulmano em Paris e houve uma grande manifestação islâmica. E reparei que no meio daquelas bandeiras pretas e brancas, ou pretas escritas a branco, que eu não identificava a língua, obviamente, vi uma bandeira da União Soviética. Eu disse, mas o que é que esta bandeira está aqui a fazer? Vemos as profecias da Marie Julie Janis, que diz que a esquerda se juntará aos muçulmanos, não é? E os partidos de esquerda no Parlamento francês, uma parte deles, dos deputados, são islâmicos. Eu disse,
Ok, agora estou a entender, não é? A Inglaterra tem havido casos de muitas violações de pessoas europeias nascidas na Inglaterra. Houve agora um caso absurdo, não é? Uma menina de 12 anos foi abusada por vários muçulmanos e que foi acusada como prostituta. Acusada como prostituta pelas próprias forças policiais inglesas, não é? Pois é. Continua a socialização do mundo, a esquerdização, a promoção da luta de classe, especialmente das minorias, não é? Especialmente das minorias. Continuam também os ataques islâmicos na Europa, a morte de muita gente. Isto aconteceu e vai continuar a acontecer. As pessoas que se habituem, porque se há 50 anos eram 1 milhão de islâmicos na Europa, agora são 65 milhões. Para 2050, São João Paulo II e o padre James Majacal diz que a Europa seria completamente islâmica. Pois é. Agora, vamos ver o ponto 3. Cosmos e natureza. Nunca houve tantas auroras boreais em Portugal como agora. Nunca. Durante 80 anos não houve. 85 anos depois houve a primeira. Nunca houve tantos meteoros, especialmente na zona norte, que iluminam a noite. Isto não acontecia. Nunca houve tanta cadência de terremotos em Portugal. Não a grande escala, mas em pequena escala. Um bocadinho do centro, também no sul. Do centro para o sul tem havido bastantes de pouca escala. Portanto, as pessoas não sentem, mas isto está a ser informado. Não é? Depois, no mundo, está a acontecer o maior incêndio da história de Los Angeles. Aquilo praticamente apocalíptico, quem viu as imagens. Não é? Tem acontecido que muitos vulcões estão a aparecer, também do fundo do mar para cima, vários terremotos. Vimos a situação de Valência. E a questão de Valência não foi só a questão das pessoas que morreram. Um escandaloso foi que durante 4 dias o governo não apoiou e não deixou ninguém sair, não é? Isto parece que é o governo sombra que está por trás não quer que as pessoas sejam salvas, quer que morram, quer dizer. No Rio Grande do Sul disseram-me do Brasil que apareceu uma coisa parecida. Durante os primeiros dias ninguém socorreu. Tipo, deixá-los morrer. Não é? Impressionante. 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 Ninguém é obrigado a acreditar. Não, não, não. É tudo normal. Pois é. É tudo normal. Então os rios estão a ficar mais violentos. Já vimos também em várias zonas de mar, o mar está a entrar cada vez mais em terra. Isto pode ter a ver com o segundo segredo, o terceiro segredo de Fátima. Neste livro, Um Caminho sob o Olhar de Maria, que eu já convidei a todas as pessoas a comprar. No capítulo 13, a irmã Lúcia, depois de escrever o terceiro segredo, tem uma visão. E diz assim: o mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo em redemoinho moradias e gente em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. Pois é. E a seguir, frase seguinte: o ódio e a ambição provocam a guerra destruidora. Portanto, isto foi escrito a 3 de janeiro de 44, estava a acabar a Segunda Guerra Mundial, portanto está a falar de uma terceira, não é? Irmã Lúcia. Irmã Lúcia. Em Fulda perguntaram ao Papa João Paulo II sobre o terceiro segredo e ele disse que os continentes seriam invadidos pelos oceanos. Está escrito no jornal alemão, já vos falei disso noutros vídeos. Pronto. Coisas off the record que ninguém fala, mas que foram ditas, não é? Quarto ponto, e para terminar, a Igreja. O que é que está a acontecer na Igreja, não é? Mas, por exemplo, que o bispo Strickland de Texas, nos Estados Unidos, foi retirado porque era demasiado católico, diz o Vaticano, não é? Era tradicionalista. Estamos a ver um grande regresso ao tradicionalismo por causa da grande confusão espiritual que está a acontecer. O sínodo, que decorreu durante 4 anos, sobre a sinodalidade,
vem pedir conversão a nível de relações, de ligações, de processos. Não é? É interessante que nunca aparece a palavra Cristo. Como foi dito aqui na JMJ em Lisboa, perdão, pelo responsável, disse claramente, não é, na televisão, este encontro não é para chamar os jovens a Cristo, nem converter ninguém à Igreja Católica. É só para nos juntarmos e darmos as mãos uns aos outros e dizer que nos amamos. Pronto, é o amor fraternal, não é? Não há o amor espiritual. Pronto, temos que aceitar, obedecer e seguir, mas também com aquilo que Cristo diz. Não podemos esquecer isto, que isso é o principal, está bem? A nível da moral sexual da Igreja tem havido uma nova abertura. Tem-nos pedido coisas que são contrárias diretamente à Bíblia, à doutrina da Igreja, coisas que são mesmo aberrações, não é? Como Nossa Senhora dizia ao Padre Gobi, o pecado hoje é justificado, não mais confessado, nem declarado. O mal passou a ser bem e o bem passou a ser mal. Uma grande confusão. Nossa Senhora diz ao Padre Gobi também que haverá 4 etapas para purificar a Igreja, não é? Primeiro, a confusão espiritual. Segundo, a indisciplina do clero, padres contra padres, bispos contra bispos, que é a Akita. Depois, o cisma e depois a perseguição. Tudo isto será para purificar a Igreja. Tem havido alguma controvérsia relativamente às aparições marianas. Depois do Dom José Punck, em 2001, em Amsterdão, ter aprovado a aparição de Maria, Mãe de todos os povos, o Vaticano vem agora colocar um bispo que diz que as aparições são falsas e dizer que essas aparições são falsas de facto. Nunca aconteceu isto na história da Igreja, não é? A nova Comissão Internacional Mariana vem dizer só acerca dos novos critérios para investigar e estudar as aparições marianas, que as que falam de castigo são falsas. Então, Fátima fala de castigos, Akita, Trefontano, Garabandal falam de castigos, seriam falsas, não é? Mais elementos para a confusão, não é? Vem dizer também que não pode falar de horas, nem de datas, nem de meses. Fátima era ao meio-dia e dizia no dia 13 vou-vos aparecer. Portanto, isto é falso, não pode ser. Pronto. Aqui vemos como a Igreja está completamente infiltrada e nós temos de dizer isto, quer dizer, não vamos ficar eternamente calados e ninguém chamará a atenção para aquilo que está a acontecer, não é? Então, no meio desta confusão, o que é proposto? Ler o Catecismo e ler a Bíblia, a fonte da verdade. Enquanto vivemos o tempo da apostasia, Nossa Senhora disse ao Padre Gobi começaria pelo topo da Igreja. Seguidamente veio o tempo do Anticristo para terminarmos por fim com a vinda gloriosa de Jesus. Estes 3 acontecimentos profetizados por São Paulo na segunda carta aos São Licenses, capítulo 2. Basta sabermos isto para percebermos em que planos nos estamos a dirigir e gloriosa. E isto, filhos, isto não falha. Isto é bíblico. Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.